Assim, eu sei que eu não fui a primeira, não vou ser a última, mas entre elas, uma vez eu perguntei para Deus, Deus, por que comigo, né? E Deus falou assim, Deus sempre é muito sincero comigo, muito franco assim, muito direto. Ele falou assim, mas não é por causa de você, é por causa de muitas, né? Daí eu entendi que aquilo que eu levava era para poder ajudar muitas pessoas. E daí, uma certa noite, era uma quarta-feira, eu trabalhei muito aquele dia, preguei naquela tarde, era uma tarde do lar, eu preguei sobre o preço do evangelho, né, que não é, o evangelho não é de graça, é pela graça. Sim. Né? Então, preguei sobre isso. E quando foi 2:30 da manhã, o telefone na minha casa tocou e era a notícia da morte do filho. E ali, então, a nossa vida, ela virou de ponta cabeça, porque naquele momento em que eu desci até a portaria para poder... a gente morava num condomínio grande, e eu peguei o carro com o esposo, fomos até a portaria para ver o que estava acontecendo. Tinham 2 agentes funerários na portaria. Daí, depois que eles falaram que tinha uma morte, né, eu falei, vamos ligar para a polícia rápido, dei a ré, né? Não deixei o carro parar, eu pulei do carro, corri, peguei o telefone, liguei 190, me atenderam na hora, nem tocou. E o policial falou, mãezinha, estou transferindo você para o corpo de bombeiros. No corpo de bombeiros, o menino baixou o telefone e falou, tenente, é uma das mães dos meninos que entraram em óbito. E ali eu larguei o telefone, subi as escadas de casa e fui falando com Deus. Eu morava numa casa. Eu fui subindo e fui falando assim, Senhor, eu te sirvo desde os meus 14 anos, quando eu te conheci. Meu filho está afastado da igreja há 8 anos. Como eu vou passar a eternidade longe dele? E, obviamente, a minha preocupação era a alma dele, eu era uma pastora, minha preocupação era a alma do meu filho. Sim. Se eu fosse uma médica, eu estava no IML. Mas ali começou o nosso calvário. Naquela noite, meu esposo foi chamado no IML para reconhecer o corpo. Não deixaram ele entrar, graças a Deus, não deixaram. Um rapaz estava lá e falou, olha, eu trabalho aqui há mais de 15 anos, eu nunca vi nada igual. O senhor nunca mais vai dormir. Não tem outra pessoa para reconhecer o corpo. Tinha o meu cunhado que fez o reconhecimento do corpo. Quando foi 10 horas da manhã, eu cheguei junto com o carro fúnebre. Era um caixão grande e estava lacrado. Ele era caramelo e tinha alças prateadas. E eu chorei em cima daquele pedaço de madeira como uma mãe que perdeu para sempre. Não podia abri-lo, né? Queria abrir o caixão, mas não podia abri-lo. Também não sabia, deixar rever meu filho na eternidade, afastado da igreja, afastado do Senhor. E ali então eu chorei muito. Eu chorei, mas eu tinha uma paz que era incompreensível. Por mais angústia da morte, eu tinha algo que eu dizia, eu me sentia culpada. Eu dizia, como é que eu tenho? Da onde vem esse sentimento que é uma paz que eu não compreendo? E eu não entendia aquilo. E ali, na hora de enterrar o filho, eu acabei fazendo uma promessa. Falei, filho, a mãe não vai te enterrar. A mãe vai plantar você vai dar frutos. E no dia seguinte, minha casa estava lotada, né? Os amigos estavam todos, a família toda, alguns políticos, porque era um político que tinha causado a tragédia. E aquilo estava lotado de gente, mas para mim era indiferente. Podia estar gente saindo pela janela, não estava nem aí. Eu estava deitada no sofá e eu só queria chorar o meu filho morto. Era só o que eu queria, não queria ninguém. E entrou um jovem. E ele veio na minha direção, e eu olhei para ele, eu reconheci ele, falei, é um dos amigos do meu filho. E ele falou assim para mim, tia Cris, posso te contar o que aconteceu 4 horas antes dessa tragédia? O Rafael me ligou e eu sentei. Ele sentou na pontinha da mesa de centro, a sala era muito grande, tinha uma mesa gigante na sala. Ele sentou na pontinha daquela mesa de centro, assim, e ficou me olhando. Ele falou assim, o Rafael me ligou. E eu falei, o que ele te disse? Ele falou assim para mim, Tonho, vamos comigo numa igreja hoje? E eu falei para ele que não, que eu estava muito cansado. Eu falei, não, eu te convido toda semana, você nunca quer ir? Hoje eu estou super cansado, você quer ir numa igreja? Ele falou, qualquer igreja, eu preciso de uma igreja hoje. E a gente acabou indo ali na PIB, estava tendo Operação Resgate, e tinha um jovem pastor que estava pregando sobre o amor de Deus, e aquele pastor falou assim, que Deus tinha enviado Jesus para resgatar aquilo que se havia perdido. E falou sobre o amor de Deus, e fez uma pregação belíssima, e no final ele faz a seguinte pergunta, existe alguém hoje aqui que gostaria de se reconciliar com Deus? Talvez não haja uma outra oportunidade. E o Rafael, ele levantou chorando. E ele chorando, ele foi para frente. E quando ele voltou, ele falou para mim, Tonho,
hoje Jesus me resgatou. Domingo é dia das mães. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou dar de presente para minha mãe. E quando ele me contou essa história, daí ele falou assim, a gente saiu dali, fomos comer uma pizza e beber um suco. E ele contou toda a história da vida dele, e daí bateu o telefone, era o Carlos Murilo, que morreu com ele, pedindo uma carona, e ele me convidou, Tonho, vamos buscar o Carlos Murilo. E ele, graças a Deus, falei que não, que eu estava muito cansado. E daí foi que eu fiquei com a história para lhe contar, né? Porque não teriam sido 3 mortes. Sim. E ali eu entendi que Deus tinha um propósito. Eu falei, que lindo, né? Eu vou rever meu filho na eternidade. Muito. E daí, imediatamente, a palavra do Senhor veio à minha mente, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ali eu sabia que Deus tinha algo. No dia seguinte, as ligações continuaram. No Dia das Mães, eu também tive muitas ligações. E como a gente tinha confeitaria, a gente pegava muita encomenda. Dia das Mães é sempre o melhor dia para quem trabalha com doce, bolo, é o melhor dia. Sim. Porque vende-se muito. E nós estávamos repletos de encomenda. E eu trabalhava nas cozinhas, né? Então, quando foi 6 da manhã do domingo, Dia das Mães, ele morreu na quinta, sexta, sábado, domingo, Dia das Mães. A gerente me ligou e falou assim, Dona Cris, a senhora não precisa vir para desenhar em cima dos bolos, porque eu tenho belas artes, então os traços são livres, né? Fica muito bonito os desenhos, né? Sim. Aí eu falei para ela, não, imagine, eu vou rever meu filho na eternidade. Falei bem assim para ela, eu tô indo, depois eu volto a descansar. E cheguei lá, aquele silêncio mortal, né? Todo mundo muito, né, constrangido de falar alguma coisa. E eu fiz a higienização, entrei na cozinha das tortas, liguei os recheios, as coberturas, liguei as batedeiras das coberturas. E entrou pela garagem o senhor que cuidava dos carros. E ele entrou e ele foi até a minha cozinha, ele parou na porta e falou, ele só falou isso. Meu Deus, Dona Cris, que morte violenta do Rafael, a cabeça dele ser encontrada a 40 metros do carro. Eu não sabia de nada, ninguém tinha me contado nada. Eles quiseram me poupar, então não me contaram como é que tinha sido o acidente. Então eu não sabia de nada. E naquele momento, eu olhei para a parede, e a parede, ela se fechou, assim, ela escureceu inteira. Eu olhei para as laterais e aquilo foi escurecendo tudo. O piso escureceu, tudo ficou preto. E eu enxergava uma cabeça, era a cabeça do meu filho, eu só enxergava uma cabeça. E a cabeça num canto, eu enxergava a cabeça dele. E aquilo começou a me dar um desespero. Eu entrei em choque, eu comecei a chorar muito, eu não conseguia enxergar outra coisa. E ali eu tive uma das experiências mais impactantes da minha vida, que eu já ouvi Deus falar comigo, de eu me virar assim, né? Já ouvi Deus falar no meu coração, na minha mente. Já ouvi Deus falar comigo, de me chacoalhar, de arrepiar assim, né, a nuca. Deus está falando, né? Sim, sim. Mas aquele dia Deus falou comigo de uma maneira diferente. E a voz dele entrou dentro do meu corpo. E foi uma coisa assim inacreditável. Porque ela vinha dos fios de cabelo até a ponta dos meus pés. E ela fazia assim, filha. E ela dizia assim. Ela dizia tremendo em mim, assim, dizia, a voz do Senhor dizia, filha, acalma o teu coração. Aquilo foi lindo. E ele falou assim, a joia está comigo. A caixa não tem importância. Naquele momento eu fiz assim, eu respirei assim, e acalmei o coração e falei, é verdade, Senhor, a caixa não tem importância. Porque para Deus é indiferente o nosso corpo, de como vai morrer, de como vai, diferente. O que importa é quem somos, o que somos, né? É quando a gente olha no espelho e consegue enxergar além do que o reflexo mostra, né? Quem você é. É isso que Deus quer. Essa identidade tua, né? Do eu sou em você. Quem você é. Né? Isso é fé. É ser. Né? Então, isso para mim teve assim Aí eu respirei fundo, aquilo aliviou a minha alma, aquela angústia saiu. Eu terminei todo o trabalho que eu tinha para fazer e fui embora. E o Espírito Santo falou para mim, assim, que naquele momento Satanás quis me enfrentar, porque o rapaz, ele falou e saiu, ele não ficou. Ele falou e saiu. Porque eu estava muito feliz, porque eu ia rever o filho na eternidade. Sim, roubar alegria. Vou mostrar para ela como é que ele morreu, para ela, a alegriazinha dela acabar rapidinho, né? E a minha luta era essa, diária, né? Conversar com Deus. E aprendi a pedir socorro,
Era uma coisa que eu não sabia fazer. E hoje eu ensino as mães que perdem filhos. Pedir socorro ao Espírito Santo. Então eu pedi ao Espírito Santo. Jesus falou que ele ia, mas ia deixar você na terra. Sim. Você é consolador. Venha consolar o meu coração. Socorro. E vem como se fosse um vento. É uma coisa maravilhosa. Tira aquela angústia do teu coração, é imediata. Um negócio que você sabe que é sobrenatural. Você sabe que é sobrenatural aquilo. Que só Deus pode fazer. É só Deus. Não tem. Não tem outro. Não tem remédio. Porque o remédio vai deixar grogue. Eu não tomei medicação. Eu fui tomar uma medicação 10 anos depois, que eu já estava na política. Daí que eu levei 5 anos para sair na política. 5 anos depois da morte do filho que eu saí na política. E eu achei que estava fazendo o que era certo. Mas daí, 10 anos depois da morte do filho, eu precisei tomar medicação, porque daí eu entrei na política e eu entendi que não adiantavam leis. As leis, elas são regras. Regras são quebradas o tempo todo. Em 3 anos eu perdi o pai, eu perdi o filho, a mãe e o pai. Perdi um atrás do outro em 3 anos. Né? E Deus tirou tudo. Me divorciei. Foi uma loucura. Foi assim, foi em 3 anos. Deus tirou tudo. Perdi a empresa, me divorciei, perdi a mãe, o pai e o filho, tudo. Pela ordem certa foi filho, mãe, pai, marido e empresa. Tudo. Tudo. Tirou tudo. Eu fiquei sem nada. Sem chão. Né? Depois casei com meu marido, voltei a casar. Sim, por isso. O juiz perguntou, você tem certeza que eu tenho? É ele mesmo. É ele mesmo. Né? E daí, nesse tempo todo... Eu não sabia do divórcio. E esse tempo todo eu me guardei, né? Eu estava na Câmara Federal. Então, lógico, tinha muito assédio, né? Muito assédio. Mas eu me reservei como mulher de Deus. Né? Não me envolvi com ninguém, não namorei ninguém, porque eu sabia que Deus tinha um propósito naquilo tudo. E realmente teve um propósito, né? Deus trouxe meu esposo para perto dele, hoje um homem de Deus. Então, assim, me honra, mudou da água para o vinho, era necessário. Mas aí Deus limpou tudo para depois reconstruir. E acho que por isso que daí eu entrei, porque precisava de medicação, porque eu chorava muito. Eu dizia, Senhor... Né? Eu tô aqui em Brasília, trabalho que nem mulher aqui, porque sabe que mulher trabalha muito, né? Então, trabalhei muito. Essa é boa, trabalho que nem mulher. Trabalho que nem mulher aqui, né? Eu tenho 700 projetos aprovados, 4 grandes leis. Trabalho, Senhor, minha vida. Né? Marido, não tenho mais marido, não tenho mais empresa. Aquela coisa, né? O meu pai, minha mãe, né? Meu filho. E daí tudo entra num balaio só, né? Você se sente assim, mas aquilo aí o Espírito Santo vinha e acalmava. E eu procurei ajuda. Aí eu liguei para um irmão que é pastor e falei, olha, estou entrando em depressão. Eu só choro, tem alguma coisa errada. Daí liguei para o outro irmão que é pastor. Daí ele me ensinou uma coisa muito bacana. Esse meu outro irmão, ele falou assim para mim, eu tenho 2 irmãos pastores, né? O caçula falou assim para mim, você vai fazer Santa Ceia todos os dias. Todos os dias você vai relembrar a morte de Jesus. Todos os dias. Compra uma garrafa de suco e um pacote de pãozinho, deixa aí, estava em Brasília, né? E você mesmo vai fazer a Santa Ceia sozinha aí, todos os dias. Isso me ajudou muito, porque cada vez que eu fazia a Santa Ceia, eu lembrava da morte de Jesus, né? E ansiava pela sua vinda. E isso foi me curando, foi uma bênção. Então, assim, às vezes a gente não entende, mas Deus tem os propósitos dele e nunca é facinho. Sempre são lutas gigantes. Sim. São lutas para guerreiros, né? Então, vista-se a armadura, você vai para a guerra. Então, é uma luta gigante. E é todo dia. E as ferramentas que você usou em todos esses tempos? Primeiro que eu entendi foi a Bíblia. A palavra de Deus. A palavra foi uma coisa fantástica na minha vida. A Bíblia, ela me acompanhou, porque assim, a palavra de Deus, ela se faz presente, né? Eu lembro que com 30 dias da morte do meu filho, era começo de junho, ele morreu 7, não tinha 30 dias, era começo de junho, e tocou o telefone, eu atendi o meu celular,
E uma senhora se identificou, ela falou, olha, eu trabalho aqui no IML, meu nome é fulana de tal, eu sou médica, só tô ligando para você para avisar que eles vão colocar alguma coisa no sangue do teu filho. No sangue do filho não tem nada, não tem álcool, não tem drogas, não tem nada. Mas no sangue do menino que matou, tem. Então eles querem equiparar, para não dizer que só o outro que tinha, né? E naquele momento, eu estava no fervo da situação. Mas até então você não sabia que ele estava alcoolizado, o que causou o acidente? Não, já sabia. Ah, já sabia. Eu já sabia que quem causou o acidente estava alcoolizado, estava drogado. Eu já sabia tudo isso. Ah, ele estava drogado também? Estava muito drogado, né? Estava muito, muito, muito mesmo. O médico atendeu, ele disse que nunca viu tanta cocaína dentro de um corpo humano. Ele estava muito drogado. Então, mas isso tudo foi divulgado na época? Não foi. Né? Muita coisa ficou seguro, porque o advogado ele falou assim, olha, se a gente falar que ele estava drogado, vão dizer que ele é um menino que precisa de atendimento e nós vamos perder a causa. Certo. Né? Então, ele é dependente químico, então dá um tempo, né? Então, os advogados, tudo isso tem estratégia, né? Que é uma loucura. Nós estávamos lidando ali com gente, né? O dia que aconteceu a morte do meu filho tinha um racha, né? Havia um racha. Estava acontecendo um racha entre dois políticos famosos. Então, a morte aconteceu por causa do racha. Né? Não foi por outra coisa, não foi porque o menino só estava drogado. Não, se o menino tivesse drogado e não estivesse participando de um racha, se ele estivesse bêbado e não estivesse participando de um racha, não teria acontecido a tragédia. Sim, a velocidade que ele estava. A velocidade estava, né? acima de 200 quilômetros, né? Meu o perito, Deus. A gente contratou uma perícia de avião para fazer a perícia. Eles falaram que ele estava acima de 200 quilômetros por hora, que quando o carro caiu sobre o carro do meu filho, amorteceu. O carro do meu filho foi o freio. E ele só não morreu porque o carro do meu filho foi o amortecedor dele. Ele teria morrido, porque ele teria ultrapassado, voado para cima, né? Ele ia parar em cima das casas que tinha lá no final da rua, né? Sim. Porque ele voou, ele saiu 1,5 metro do chão. Então... A velocidade era altíssima. E daí, no meio de toda essa luta, essa confusão... houve essa comparação, né? Daí, essa senhora me ligou, né? Aí eu falei para ela bem assim, eu já sabia que eu estava grampeada, né? Nossos telefones todos grampeados. Nossa. Foi um inferno, nossa vida virou um inferno. Virou um inferno nossa vida. Eu tive oferta de dinheiro, foi um Deus nos acuda, foi uma coisa assim, de cinema. Digno de uma série. E ela falou assim para mim, eles vão colocar... Eu falei para ela, pois tudo bem, que coloque. Eu sabia que eu estava grampeada. Eu falei, eu tiro o corpo do menino daqui e faço exumação em São Paulo. Eu tenho amigos em São Paulo. Eu faço exumação do corpo dele em São Paulo. Aí vocês querem circo? Aí vocês vão ter circo. E desliguei. E naquele momento, me subiu uma ira. E eu estava no quarto do meu filho. E a janela, eu tinha puxado a persiana, então estava aquele sol, um frio, mas um sol lindo, bem típico de Curitiba, assim. E eu abri a palavra e falei assim, Senhor, traga a espada sobre os mentirosos. E eu abri, estava escrito, eu trarei a espada sobre os mentirosos. Resposta imediata. Foi imediato. Daí assim, eu trarei. Foi uma coisa assim, fantástica. Você falou sobre perdão. Há um processo para ocorrer esse perdão. E comigo não foi diferente, né? Passei por todas essas dores. E no final do ano passado, eu recebi uma ligação. Era o menino que matou meu filho, o amigo. E ele queria conversar. E assim, no momento, eu fiquei muito ansiosa, assim, né? Eu falei, meu Deus, qual vai ser a minha reação, né? Olha o menino que matou meu filho, né? Até então você não tinha visto mais ele? Não, eu vi ele algumas vezes, assim, mas nunca tive... Eu vi no júri popular, mas nunca tive oportunidade. Ah, não teve oportunidade de conversar com ele? E daí ele... Aí eu falei, tá bom, vamos marcar na igreja. Ele falou, escolha o lugar que você quiser. Daí marcamos na igreja. Aí meu irmão, pastor da igreja, né? Meu pastor, me acompanhou a nossa conversa. E esse menino chorou muito. Ele chorou, assim, de uma maneira de alma, choro da alma. Não era uma coisa fingida. Não era para não quero assumir mais nenhuma responsabilidade. Ou, não quero pagar a indenização. Né? Não era nada disso. Não era isso, era da alma dele. Você sentia isso. E foi algo tão impactante, tão impactante. Ele chorou muito, me pediu perdão, me abraçou meu esposo, pediu perdão. Foi muito bonito, nós oramos. E esse menino, então, ele teve respiro, né, de vida, saiu aquela coisa ruim, aquele espírito que atormentava a vida dele, saiu dele. Né? E ele pôde ter paz, tanto é que vira e volta, ele me manda um recado, ele está bem, ele está em paz. Né? Olha só. Está em paz.
Porque saiu aquilo dele, né? E até falei para ele, você está perdoado há muitos anos. Porque se eu não tivesse te perdoado, eu não ia conseguir viver. Não mesmo. Né? Porque a gente sabe que quem não perdoa é aquele que bebe o veneno e quer que o outro morra. Exato. Né? Então não tem como. Ou eu perdoava você ou eu parava de viver. Né? Então eu decidi que você estaria perdoado. Mas era importante esse momento, a concretização do ato do perdão. E que viesse direto dele, né? E que movesse a alma dele, porque era para ele. Né? Não era. O perdão já não era mais para mim, era para ele. Para ele ser livre. Para ele ser livre.